utilizado em clínicas de pequenos animais, com pesquisa voltada para clínicos felinos pela UF. E todo semestre o professor Cleiton e o professor Edson, eles me convidam para dar essa aula de doenças infecciosas em felinos. E eu espero poder acrescentar para vocês algumas informações aí importantes sobre 4 das principais doenças infecciosas que a gente pega na rotina clínica. Beleza? Anotem as dúvidas de vocês ao longo da aula e na aula ao vivo vocês podem tirar todas elas, né? Pelo menos aí o que der tempo. Vamos começar? A gente vai começar então falando da leucemia viral felina, a famosa FeLV. É um gama-retrovírus, né, da família Retroviridae. A gente tem outros vírus importantes nessa família, como o vírus da FIV, né, da imunodeficiência felina, a gente tem o vírus da imunodeficiência humana. Outras espécies têm também imunodeficiência, mas o vírus da FeLV, ele não é o vírus da imunodeficiência felina, tá? Ele é o vírus da leucemia felina. Ele é um vírus envelopado, o que torna ele um vírus, como vocês lembram lá da virologia, bastante sensível no ambiente, né? Ele pode ser eliminado do ambiente com o uso de cloro, com o uso de amônia quaternária. Lembrando que o cloro ele não pode ser usado diretamente sobre matéria orgânica, então se tiver urina, fezes, vômito, é importante que sangue também, que aquilo seja lavado com água, sabão e depois, então, utilizado o cloro. Ele é composto de 2 fitas lineares de RNA, fita simples, e a característica principal dos retrovírus é a presença da transcriptase reversa, que é uma enzima que transforma RNA, o RNA viral, em DNA. E esse DNA ele migra para o núcleo da célula do hospedeiro, formando o DNA cromossômico com um provírus, né? E esse provírus, conforme a infecção vai evoluindo, ele é espalhado pelo organismo do hospedeiro. É um vírus que multiplica dessa forma. A gente tem uma série de proteínas de envelope. Uma das principais que a gente tem é a P27, que é o antígeno, né, a proteína, que é detectada no SNAP, que é o teste rápido que a gente realiza no consultório. A gente tem alguns subgrupos, né, de FeLV. A gente tem a FeLV-A, que é a única forma transmissível do vírus. Importante que vocês saibam que os gatos eles têm formas endógenas de retrovírus, né, algumas formas que já ficam no DNA deles. Isso já é uma coisa histórica, né, desde o começo da infecção pelos retrovírus. Então, existem algumas formas já inerentes do animal que, quando entram em contato com esse FeLV-A, aí podem desenvolver formas da doença, né? Podem fazer um vírus ativo. E pode ocorrer a mutação para o FeLV-B, que ele tem um pior prognóstico e maior risco de desenvolvimento de linfomas, ou FeLV-C, que causa uma anemia regenerativa fatal, ou o FeLV-T, que causa uma doença imunossupressiva e degenerativa. Pode ocorrer mais de uma forma dos subgrupos ao mesmo tempo. Tanto gatos domésticos como gatos selvagens são suscetíveis à infecção pelo vírus da FeLV. É um vírus que tem distribuição mundial. Alguns países possuem uma prevalência menor, mas aqui no Brasil a prevalência é bastante alta. A gente vê isso na nossa rotina. E com relação à saúde pública, é um vírus que não apresenta risco, né? É um vírus que não é passado do animal para os seres humanos, não é uma zoonose. Mas e aí, como é que ocorre a contaminação, né? Como é que o gato transmite essa doença para outros gatos? Ela é conhecida como a doença do gato amigo, porque, em geral, a transmissão se dá através de um contato íntimo e prolongado, principalmente porque os gatos eles gostam de se lamber, né? Eles lambem a eles mesmos e eles lambem os irmãozinhos, os amigos. E aí, na saliva, a gente pode ter até 1 milhão de partículas virais por ml. Ou seja, é uma concentração muito grande que facilita bastante a transmissão do vírus por conta do contato.
Também pode ocorrer transmissão via leite, via lágrima, também por fezes e urina e através do útero. Pelo contato indireto, a gente ainda tem alguns riscos, como transmissão quando a gente aproveita, né? Alguns colegas ainda fazem isso, reaproveitam agulhas e instrumentos cirúrgicos. Isso é totalmente não indicado. E também por transfusão. Quando a gente vai fazer uma transfusão, é muito importante que o doador ele seja testado não só com o teste rápido, mas também pela pesquisa pelo provírus, tá? A gente vai falar mais sobre os testes diagnósticos mais para frente. E aí, como é que acontece, né? O gato ele tem aquele contato oronasal, ele recebe o vírus. Num primeiro estágio, o vírus ele se replica em linfócitos e tonsilas palatinas e faz a primeira viremia. E aí tem a infecção desses linfócitos e macrófagos circulantes. Chegando num terceiro estágio, que tem uma amplificação e disseminação viral, com disseminação para medula óssea, timo, baço, trato gastrointestinal e linfonodos gestantes. Em alguns animais, ocorre uma eliminação do vírus, né? O sistema imune ele consegue gerar uma defesa que vai eliminar esse vírus. E aí, muitas vezes, não ocorre sequer essa disseminação para a medula óssea. A gente vai falar sobre os tipos de infecção mais para frente. Quando a infecção se estabelece, aí o vírus ele se estabiliza na medula óssea e afeta as células precursoras da hematopoiese. Ele pode afetar células precursoras das plaquetas, né? E aí o DNA proviral fica presente nas células-tronco. Essas células da medula óssea são liberadas e ocorre uma disseminação da infecção, com grande quantidade de vírus sendo liberada pelas glândulas salivares, pela bexiga e pelas glândulas lacrimais. E agora a gente vai falar um pouco de um ponto importante, que são os tipos de infecção. Na infecção progressiva, que é quando o animal chega aqui nesse estágio, quarto estágio, quinto, sexto, é um animal com um vírus ativo circulante. Né? O vírus está lá, está funcionando, o animal não necessariamente está com doença clínica, mas o vírus está ativo e está na circulação, e esse animal ele elimina partículas virais pela saliva, pela urina, pelas fezes, pela lágrima, etc. Quando a gente tem uma infecção regressiva, a gente teve uma resposta imune parcialmente eficaz. Né? O animal ele pode ou não eliminar partículas virais, aquele vírus ele vai ficar restrito, né? Você pode ter um teste que inicialmente é positivo, mas que depois ele vai ser negativo, e pode acontecer no futuro, se o animal tiver algum tipo de imunossupressão, dele se tornar progressivo, certo? Eles não fazem uma segunda viremia, e o teste rápido, ele, como eu falei, pode dar positivo ou negativo, mas a PCR vai dar positivo. Eles podem não desenvolver uma doença generalizada, mas há alguns relatos de desenvolvimento de linfoma e de supressão medular, ok? Os gatos com infecção abortiva, eles tiveram uma resposta imune eficaz. Eles não têm integração de provírus, todos os testes dão negativos, e a única evidência de que esse animal teve contato com o vírus da felve é a resposta de anticorpos, né? O teste, que não é um teste comercial, é um teste apenas para estudo, que detecta anticorpos anti-felve. E aí é que a gente encontra uma evidência de um animal que teve contato com o vírus, mas o sistema imune foi capaz de resolver a infecção. E ele, naturalmente, não elimina partículas virais. Alguns animais, muito raramente, eles podem fazer uma forma atípica de felve, né? Que é uma forma chamada de infecção focal. Eles têm uma resposta imune parcialmente eficaz também, e o vírus ele fica sequestrado em determinados tecidos. Eles testam positivo no teste rápido, né? Eles têm a detecção de P27 no sangue, mas eles testam negativo na PCR.
Então, isso sugere que o sistema imune desses gatos ele consegue manter o vírus sequestrado em determinados tecidos, como no baço, nos linfonodos, no intestino delgado, no trato urinário ou em glândulas mamárias. E aí a gente tem uma produção e lançamento de antígeno P27, né, aquela proteínazinha de envelope no sangue, que pode ser intermitente ou em baixa escala. E não há, ou às vezes há, uma quantidade muito pequena de eliminação de células infectadas com o provírus integrado, ok? Então, se vocês testarem um animal positivo para P27, mas vocês fizerem PCR e der negativo, provavelmente é porque esse animal tem essa forma atípica da infecção. Quais são os fatores de risco da FeLV, né? Além da transmissão por lambedura, também pode ocorrer uma transmissão por mordedura, ok? Assim como ocorre com a FIV. Então, a gente tem o gênero masculino, os gatos adultos e não castrados com um certo grau de agressividade, como fatores de risco, né? Aqueles gatos peridomiciliados ou não domiciliados que vão para a rua, vão defender seu território, não são castrados, vão cruzar e vão brigar. E geralmente esses são os gatos do gênero masculino, né? As fêmeas, em geral, elas são menos brigonas. Assim como animais com comorbidades, animais com infecções de cavidade oral, animal com complexo respiratório, eles têm uma maior possibilidade de contrair o vírus da FeLV. Assim como gatos que vivem em casas multigatos, né? A gente vai ver isso nas próximas aulas. E casas multigatos, né? Quanto mais gato, mais chance você tem de disseminação de doenças. O tempo de exposição ao vírus também influencia, né? Como eu falei para vocês no começo, são gatos com contato íntimo prolongado, né? Quanto mais tempo você tem de exposição ao vírus, maior a chance de você contrair aquele vírus e desenvolver uma infecção progressiva. Também importa a virulência da linhagem, a imunidade individual, a higienização do ambiente, né? Como é um vírus suscetível no ambiente, quanto mais limpo, menor a chance de você ter uma contaminação. Também existe uma predisposição genética, né? Eu falei para vocês que o gato ele já tem alguns provírus no sistema, no DNA deles, e contaminação materna. Uma mãe positiva ela pode dar à luz a filhotes positivos. As manifestações clínicas da FeLV são inúmeras, né? Principalmente no caso das doenças degenerativas, que são as doenças não neoplásicas. Eu costumo dizer que a FeLV é a doença das 1000 faces. Qualquer coisa pode ser sinal de FeLV. Então, a gente pode ter uma anemia, a gente pode ter uma citopenia, infecções secundárias, porque a gente pode ter uma diminuição na imunidade desses animais, então eles ficam mais suscetíveis a infecções secundárias. A gente pode ter aplasia ou hipoplasia de medula, letargia, complexo gengivite estomatite, aquela infecção grande na boca, vocês vão ver mais sobre ela na aula de complexo respiratório, anorexia, diarreia, etc. Depressão profunda do sistema imune, formação de imunocomplexos, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para essa fotinha aí do canto. Essa gatinha é uma cialatinha, né, que a gente chama, aquela misturada com siamês. Em algum lugar da genética dela tem uma mistura com siamês. E a queixa dessa tutora foi que essa gatinha, no dia anterior, ela tinha olhos azuis. E aí, nesse dia, ela amanheceu com os olhos verdes. E isso acontece por depósito de imunocomplexos. Então, no caso dessa gatinha, era uma gatinha que eu suspeitei de piometra. A dona não quis fazer exames, não quis fazer nada, levou a gata embora. Então, eu não sei nem o que aconteceu com ela depois. Mas isso pode acontecer com as doenças virais, né? Em especial aqui a gente falando da FeLV. Pode ocorrer a lise de linfócitos T, atrofia tímica em filhotes, e aí levando esses filhotes a óbito. Nas infecções persistentes, a gente tem o desenvolvimento de uma imunodeficiência
redução da produção das hemácias por conta da infecção na medula óssea e o desenvolvimento da leucemia propriamente dita. No caso das doenças neoplásicas ou proliferativas, o principal que a gente encontra é o linfoma. E aí o linfoma pode ser mediastinal, multicêntrico, alimentar, extranodal, existem outras formas, mas essas são as principais. A leucemia, o fibrosarcoma multicêntrico. E aí a gente vai detalhar um pouco mais. Vocês podem perceber que, né, os sintomas clínicos desses linfomas, eles são muitas vezes bastante inespecíficos. O linfoma alimentar, por exemplo, ele acomete lá o tecido linfóide, os intestinos, os linfonodos mesentéricos e pode causar vômito, diarreia, perda de peso e melena. Quando a gente pega um gato filhote, um gato jovem, não precisa necessariamente ser um filhote, mas um gato, sei lá, de uns 2 anos de idade, que chega pra gente com melena, não sei se todos sabem, melena é aquela presença de sangue nas fezes. Imediatamente, se o animal não tem outros sintomas clínicos, a gente pensa numa verminose, né? A gente pensa numa coisa mais simples. Às vezes ele tem até um vômito esporádico. Nessas horas é sempre importante a gente solicitar uma ultrassonografia, né? Ela vai dar informações bastante valiosas. E se a gente testar esse animal e ele for um CELV positivo, a gente já tem aí um indicativo um pouco maior de um provável linfoma. Né? No caso do linfoma mediastinal, que atinge ali a região do timo, e é mais frequente em animais jovens, a gente vai ter uma dispneia, uma tosse, uma regurgitação. Um gato que tosse, às vezes a gente não vai pensar, né, de cara no linfoma. A gente pode pensar aí no... Eu já vi colegas diagnosticando tosse como o gato está engasgado com bola de pelo, então cuidado com isso. Nem todo gato que tosse está engasgado com bola de pelo. Pode ser uma bronquite, pode ser uma asma, pode ser um linfoma mediastinal. E aí vocês têm que avaliar bem a respiração desse animal, se ele tem uma dispneia, se ele tem alguma dificuldade, se ele apresenta regurgitação. E aí eu ressalto a diferença entre regurgitação e vômito, né? A regurgitação é aquele tipo vômito em que o gato não faz esforço para eliminar o conteúdo gástrico. O vômito tem todo aquele preparo, tem todo aquele ritual do gato. Ele vai fazendo esforço até que sai o vômito. A regurgitação, ele não apresenta nenhuma introdução. Ele simplesmente bota aquilo para fora. Então, isso é muito importante que vocês saibam. Regurgitação não é o gato botar a comida inteira para fora. Regurgitação é quando sai o conteúdo gástrico sem esforço do animal, sem aquela introdução ao vômito que o gato costuma fazer. Aqui eu não sei se todos já fizeram diagnóstico por imagem, mas a gente tem uma radiografia torácica. No canto superior direito, essa parte mais escura é a região do pulmão. E vocês podem perceber que o resto está todo branco e que lá perto da coluna, lá em cima, tem um tubinho passando, um tubinho um pouco mais escuro, né, radiolucente. Esse tubinho é a traqueia e ela está dorsalizada, ela está praticamente ali grudada nas costas do animal e esse não é o lugar dela, ela tem que estar mais embaixo. A gente não consegue aí distinguir o coração. Então isso tudo me indica que existe uma massa nesse tórax e é possível que exista bastante líquido aí cobrindo toda essa parte do coração, ok? Então isso já me indica, só essa dorsalização aí da traqueia, ela já me indica que existe uma massa no tórax desse animal. Vou compartilhar com vocês aqui esse caso que eu atendi da Janice. A Janice era uma gatinha felve positiva que começou a apresentar essa secreção ocular e a tutora, sendo veterinária, pesquisadora, não era clínica, veterinários, vocês a essa altura já devem saber que veterinários têm contato com veterinários, a maioria dos nossos contatos é com outros veterinários, então, em vez de levar ela para a clínica para ser consultada, ela foi perguntando para os colegas o que fazer, né, que medicação dar, que a gata estava com essa secreção.
saía uma secreção na narina do mesmo lado do olho e inicialmente pensaram em complexo respiratório, a gata tomou antibiótico, a gata tomou imunomoduladores, ela tomou uma série de medicamentos. Conforme isso não foi resolvendo, ela fez tratamento com o itraconazol para esporotricose, com o iodeto de potássio, também pensando em esporo, e nada resolvia, até que ela levou para eu atender. Uma amiga minha indicou e ela levou no consultório que eu trabalhava na época. Quando eu examinei essa gatinha, ela só tinha essa alteração. Agora, o que chama a atenção é que essa secreção ocular, o tempo todo em que ela estava tratando, ela nunca passou para o outro olho. Ela nunca teve um aumento disso. Então, isso me indica que essa secreção ela não era de origem infecciosa. Ela não era por uma conjuntivite, uma uveíte. Isso daí era provavelmente por outra causa. Quando eu examinei, ela não tinha nenhuma outra alteração, nada em cavidade nasal, então eu pedi a radiografia. Eu sei que radiografia de cabeça é bastante difícil de diferenciar as coisinhas, mas vamos lá, acompanhem comigo. Nessa radiografia, vocês veem na extremidade esquerda os dentes, a boca do animal. Os primeiros dentes são os incisivos e logo atrás a gente tem os dois caninos. O primeiro canino é o do lado direito e o de trás é o do lado esquerdo. Se vocês acompanharem esse primeiro canino, até em cima, vocês vão ver que ele tem uma raiz bem comprida, diferente da do outro dente, e que lá na pontinha, ele vai afilando, ele faz uma ponta mesmo, e ao redor dessa ponta, vocês percebem que ele tem um halo mais escuro, parece um capacete em volta da ponta da raiz do dente. Esse capacetinho, ele é um halo inflamatório. E aí, eu acho que no dia seguinte da radiografia, ou 2 dias depois, eu não me lembro mais, isso fistulou e saiu lá do lado do olho, como mostra essa foto aí embaixo. Então, a gente viu que o problema era na raiz do dente, eu encaminhei ela para o odontologista, e aí ela fez a retirada do canino e fez a biópsia dessa gengiva. Quando ela fez a biópsia, ela teve um diagnóstico de neoplasia maligna indiferenciada, que tem um prognóstico até bastante ruim. Mas ela fez a quimio e olha a diferença da Janice depois da quimioterapia, olha como ela ficou bem. Ela veio a óbito alguns meses depois, por conta da FeLV mesmo, mas o tumor ali da região da gengiva foi tratado e ela ficou super bem nos meses que vieram em seguida. Mas e aí, como é que a gente faz então o diagnóstico de FeLV? As principais formas são o teste de ELISA, que é esse que a gente tem aqui na imagem, e a imunocromatografia, que são os 2 testes rápidos que a gente faz no consultório e que detectam o antígeno P27, aquela proteínazinha lá do envelope. Aqui na imagem, vocês percebem, é um teste da AIDS. Quando a gente tem uma bolinha do lado direito, significa que o animal é FeLV positivo. A bolinha do lado esquerdo ela indica FIV positivo, a bolinha de cima é o controle positivo. Então, ela sempre tem que acender, todas as vezes. Mas eu fiz o teste no gato e não apareceu uma bolinha tão forte, apareceu uma bolinha mais clarinha. Não importa. Apareceu bolinha, é positivo, não importa a intensidade da cor. Beleza? A imunocromatografia funciona pelo mesmo princípio, O sangue passa e acende os tracinhos. Tem o tracinho do controle e tem o tracinho positivo para FeLV e o tracinho positivo para FIV. Foi clarinho. O que eu faço? É positivo, beleza? A gente vai falar das saídas dos testes daqui a pouco. Tem o teste de imunofluorescência, que detecta o P27 associado a neutrófilos e monócitos, não é o P27 livre, ok? Tem a PCR, que detecta o DNA proviral. Tem a RT-PCR, que detecta o RNA, e aí pode ser feito pela saliva ou pelo plasma.
Tem o teste de anticorpos de proteína P15E, que é outra proteína de envelope, que já está disponível, mas ainda não está disponível para uso em campo, ainda não foi validado para uso em campo. Mas eu imagino que nos próximos anos aí a gente receba esse teste. Esse teste, o único porém dele é que ele pode dar positivo quando o animal é vacinado. Okay? É a única coisa que pode interferir. Os outros testes não têm interferência vacinal. A gente pode fazer isolamento viral, mas aí é mais coisa experimental mesmo, mais para estudo. A gente não costuma trabalhar com isso. Eu acho que nem tem um laboratório comercial que faça isolamento viral para FeLV. E também os anticorpos neutralizantes para FeLV, que também é só experimental. A gente não tem aplicação disso na rotina clínica. Beleza? Mas e aí, quem que a gente testa? A gente testa todo mundo. Né? A verdade é que no Brasil a gente não seleciona quem a gente vai testar. É gato, testa. Então a gente vai testar gatos em que se suspeita de uma infecção pelo FeLV, qualquer gato doente levado ao atendimento, gatos saudáveis antes de vacinar, gatos com históricos desconhecidos, você não sabe o histórico desse animal, testa, gatos de casa multigatos e antes de introduzir um novo gato no ambiente. Ou seja, todo mundo. 100%. É gato, a gente testa. Ai, mas ele já testou. Ele tem suspeita de ter tido contato com FeLV, com o vírus da FeLV, nas últimas 6 semanas? Testa. Ah, ele não vai à rua, é gato de apartamento. Testou quando ele tinha 2 meses, deu negativo. Testa, porque vai ver que naquele momento que ele tinha 2 meses de idade, ele tinha acabado de ter contato com a FeLV e testou negativo. Então, testa de novo. Veio vacinar? Testa. E ele fugiu no final do ano passado, ele fugiu por 3 dias fora, mas ele tá bem, não teve nada. Testa. Bom, então vamos tentar entender mais ou menos como que a gente faz essas testagens. Então você recebe um gato na clínica e você vai testar o gato. Primeira coisa, você tem uma suspeita clínica de que aquele gato é FeLV? Se você tem, e você faz o teste rápido e dá positivo, ele provavelmente é um gato realmente infectado progressivamente. Agora, se você tem uma suspeita, mas o gato testa negativo no teste rápido, você precisa retestar essa amostra pelo DNA proviral, né? Vai fazer uma PCR para detecção de DNA, tá? Se na PCR der positivo, ele provavelmente é um gato infectado regressivamente. Mas, se também der negativo, ele provavelmente não é infectado, apesar da suspeita. E aí a gente recomenda testar novamente após 6 semanas, pelo menos, ok? Agora, se é um gato que não apresenta suspeita clínica e testou negativo no teste rápido, você vai descobrir, né, vai investigar se houve risco de exposição ao vírus nas últimas 6 semanas ou se houve alguma mudança no estilo de vida do gato. Caso não tenha havido, né, é um gato que é de apartamento, não teve acesso à rua, não teve contato com outros gatos, não foi para a clínica, nada, né? Então, ele provavelmente é um gato que não é infectado progressivamente. Agora, se ele testou positivo, aí você vai precisar retestar essa amostra via PCR, tá bom? Agora, se tiver havido risco de exposição nas últimas semanas, quando o teste deu negativo, aí você vai fazer um novo teste rápido após pelo menos 6 semanas, ou vai fazer uma PCR após 1 semana, ok? E aí, se esses testes derem negativo, ele provavelmente não é infectado progressivamente. Agora, se tiver dado positivo, aí precisa retestar via PCR, beleza? Se nessa PCR der positivo, vai fazer um novo teste rápido depois de 6 semanas. E se der negativo na PCR, ele provavelmente não é infectado, beleza? Ou seja, um gato
que você não tem suspeita, testou negativo no teste rápido, mas ele teve risco de exposição nas últimas 6 semanas, você testa de novo no teste rápido e se der positivo, você faz uma PCR. Se na PCR der negativo, ele provavelmente não é infectado. Ou, se der positivo, você testa novamente após 6 semanas no teste rápido. Se der positivo nesse teste rápido, você vai fazer um novo teste rápido após 6 semanas. E se nesse segundo teste der positivo, ele é um gato provavelmente infectado progressivamente. Se nesse teste rápido após a PCR ele der negativo, é um gato provavelmente infectado regressivamente. Mas se nesse novo teste der positivo, você vai fazer novamente um teste rápido. E se nesse segundo teste der negativo, ele é um gato provavelmente infectado regressivamente. É um pouco confuso, eu sei, mas se vocês estudarem isso com mais calma, vocês vão entender a dinâmica da coisa. É claro que na nossa rotina, muitas vezes a gente não consegue fazer essa quantidade de testes, né? Então, é importante que a gente consiga o máximo de testes possível. Mas a gente sabe que muitas vezes o tutor mal tem condições de fazer um teste, que dirá vários, né? Então, pelo menos, a gente tenta fazer o teste se der positivo, a gente já considera ele como positivo. E se der negativo, a gente considera meio que negativo, mas a gente pede para retestar após uns 2 meses, entenderam? Mas, pelo menos, antes das vacinações, é bom sempre tentar fazer um novo teste. E aí explicar para o tutor que anualmente o gato dele vai precisar fazer um teste rápido para saber se o gato é positivo mesmo ou se ele é negativo mesmo, ok? Bom, aqui a gente tem um outro gráfico. Então, vocês veem aqui um gato P27 negativo, esses gatinhos branquinhos são os negativos, e aí ele teve uma exposição ao ferro, beleza? Na infecção progressiva, a gente pode ter inicialmente um teste para P27 negativo, mas ele vai ser provírus positivo, vocês podem ver pelo hexágono aí roxinho, tá? Para anticorpo, que é esse último, que é a bordinha, negativo também, na infecção progressiva, beleza? E aí você tem inicialmente um P27 negativo, mas depois esse gato vai ficar positivo até o fim da vida. Então ele tem uma viremia persistente sem resposta imune de proteção. Na infecção regressiva, a gente já tem os anticorpos positivos. Estão vendo aí pela bordinha verde. Todos eles são provírus positivo, né? Mesmo com o passar do tempo. E eles são inicialmente P27 negativo. Em seguida, né, depois do primeiro pico virêmico, ele pode dar positivo ou negativo para P27. E depois ele vai dar negativo, até que eventualmente ele pode vir a se tornar positivo, né? Ele vai se tornar progressivo e depois de um tempo vir a óbito. Na infecção focal, aquela rara que a gente viu, ele vai ser positivo para anticorpo, mas ele vai ser negativo para provírus e inicialmente ele vai ser P27 negativo também. E aí ele pode, como a gente viu, ter uma circulação baixa de antígeno P27, que pode dar um positivo no teste rápido, mas ele vai dar negativo no provírus, embora em algumas fases a gente possa achar aí, porque ele faz algum grau de ligação proviral, mas não é um grau muito elevado, né, como a gente viu. Então ele pode ter uma fase de provírus positivo, mas depois ele negativa. É uma infecção, é um tipo de infecção rara que sempre tem esses resultados discordantes. E às vezes a gente fica na clínica sem saber o que pensar, né? E aí vocês já sabem agora que nesses casos de resultados discordantes,
esse gato provavelmente teve contato realmente com a felve e está com essa defesa parcial, né? Ele não está totalmente, ele não está com uma infecção progressiva, mas ele também não tem uma infecção abortiva, beleza? Já na infecção abortiva, como a gente falou, ele vai ser negativo em todos os testes, exceto para anticorpo, beleza? E aí a gente não tem o teste de anticorpo ainda disponível para uso na rotina clínica, mas experimentalmente a gente consegue fazer e perceber que esse gato em algum momento ele foi exposto ao vírus da felve e desenvolveu título de anticorpo. Esses dados que eu mostrei para vocês, tanto o algoritmo como esse gráficozinho, foi retirado desse artigo. Eu já enviei esse artigo para o professor Clayton, então ele já está disponível para vocês, beleza? Quando vocês tiverem um tempinho, deem uma lida, porque ele é bastante interessante. Mas e aí, como é que a gente trata? Uma das coisas que eu mais ouço de colegas é: atendi um gato que testou positivo para felve. O que eu faço? Bom, em primeiro lugar, você precisa avaliar esse animal clinicamente, né? Não é, como que trata a felve? Não existe um como tratar felve, uma receitinha de bolo. O que eu faço? Você dá isso, isso e isso e resolve. Não, isso não existe. Então, o que a gente faz? Primeira coisa é avaliar o animal clinicamente. Esse animal está saudável? Ele está bem? Ele está comendo? Ele está ativo? Ele está hidratado? Ele está normoforado? Tudo isso. E aí vocês vão fazer exames laboratoriais. Deu alguma alteração? Se tiver dado alguma alteração, aí beleza, a gente vai tratar o que a gente encontrar de alteração. Agora, se a gente não encontrar nada, a gente vai tratar o quê? Eu vou fazer um imunomodulador para um animal que não tem alteração de imunidade? Qual é o sentido disso? Qual é a explicação para isso? A felve a qualquer momento pode alterar a imunidade. Sim, a felve a qualquer momento pode alterar a imunidade. E é por isso que quando a gente atende um animal que testa positivo para a felve, a gente tem que deixar o proprietário bastante ciente de que é um animal que vai precisar de um acompanhamento mais próximo, mais frequente, né? A gente tem que estar sempre de olho nesse animal. Então, eventualmente, fazer um exame de sangue, orientar o proprietário de prestar atenção no comportamento do gato para qualquer mínima alteração, ele levar o animal para consulta. E aí a gente fazer os exames para saber se é necessário que a gente entre com alguma medicação. Mas e os antivirais? Os antivirais não são para a gente impedir a replicação viral? Sim, mas na verdade não é para impedir. A gente reduz a taxa de replicação viral, ela não deixa de existir 100%. A gente tem alguns grandes problemas com os antivirais. O primeiro é que eles têm um potencial tóxico, né? Então, às vezes, o benefício não é suficiente para compensar os contras. E a gente também tem um problema com o custo desses medicamentos. Vocês podem perceber, e esses valores são valores antigos, né? Eu não fiz uma pesquisa recente para saber como estão os preços desses medicamentos. Essa pesquisa de preço deve ter uns 2 anos. Então, atualmente, que a gente teve aumento de tudo, é possível que essas medicações estejam ainda mais caras. E esses valores são valores para uso de 1 mês. Quantos proprietários a gente conhece que tem condições de manter uma medicação de R$2.000 ou mesmo uma de R$800 por mês? É muito difícil. Além disso, a gente tem essa dificuldade por conta da toxicidade dessas medicações e nós, veterinários, não podemos prescrever. Vocês podem ver aí nessa primeira imagem. Atenção, este produto não pode ser vendido pela internet. Pedidos só serão atendidos mediante retenção de receita original emitida por médico com CRM. Agente médico veterinário não pode prescrever essas medicações. Alguns clientes conseguem, né, porque tem, às vezes, um conhecido que é médico,
ou consegue, às vezes, pelo mercado negro, né? Alguém que está vendendo na internet porque o seu gato tinha FeLV e usava a medicação e veio a óbito, ou mesmo no mercado negro mesmo, né? Consegue. Mas, oficialmente, a gente não pode prescrever essas medicações. Então, a gente tem aí alguns problemas com os antivirais. Eu já tive alguns tutores usando essas medicações, né, que foram prescritas até por colegas, mas eu, pessoalmente, nunca utilizei por conta dessas restrições, beleza? Mas o principal mesmo é o tratamento inespecífico, é o tratamento de suporte. É a gente controlar infecções oportunistas, anemia, fazer uma fluido quando o animal está desidratado, fazer transfusão quando precisa, fazer o uso de eritropoetina. E aí eu faço uma observação, porque não é assim, o animal fez anemia, vou entrar com eritropoetina. Não é assim que se usa eritropoetina. A eritropoetina é a última medida dos desesperados. Entendeu? Fez a transfusão, o animal não está mais respondendo, a medula não está respondendo, tenta uma eritropoetina. Existem alguns protocolos que podem ser usados, né, porque com o tempo esse animal ele pode fazer uma aplasia de medula por conta da eritropoetina, beleza? Porque o animal ele acaba criando uma defesa contra a eritropoetina, uma vez que ela é uma medicação recombinante humana. E aí o organismo do animal ele reconhece aquilo como um corpo estranho, beleza? Corpo estranho entre aspas, tá, gente? Porque não é um corpo estranho como o corpo estranho linear, aquelas coisas que ficam paradas no intestino, não. É só porque ele é estrangeiro no organismo, ele não faz parte do organismo do gato, tá? É uma substância de uso humano, de origem humana. E o suporte nutricional? O suporte nutricional é o principal foco. Gato não pode ficar sem comer muito tempo. Gato faz lipidose hepática. E se você tem um animal que já está doente, que é FeLV, que está anêmico, que está desidratado, e ele ainda por cima faz uma lipidose hepática, é muito complicado você reverter esse animal. Entenderam? E para ficar gravado aqui, para vocês ouvirem quantas vezes vocês precisarem, vocês atendem um animal com lipidose hepática, por favor, nunca coloquem esse gato no soro com glicose. Aqueles amarelinhos que a gente gosta de botar no soro, aqueles que têm glicose não podem ser usados para gatos com lipidose hepática. Glicose, ela aumenta a degeneração hepática na lipidose, ok? É combustível para a lipidose hepática. Então, muito cuidado com isso. Estou falando porque já vi inúmeras vezes gatos com suspeita de lipidose internados com soro com glicose. E a pessoa fala, mas eu aferi a glicemia antes. Não importa, tá? Não é a glicemia que é o grande problema aí, é a própria lipidose hepática. Mas eu não tenho certeza. Pior ainda, se você não tem certeza, você não vai arriscar, beleza? Então, fica a dica aí para vocês. E sempre avaliem a necessidade de realizar quimioterapia. Alguns animais, como a gente viu, desenvolvem linfomas, desenvolvem outros tipos de neoplasias e podem precisar de quimioterapia. Gatos, muitas vezes, revertem linfoma, tá? Eles fazem a quimioterapia e eles ficam bem. Acontece deles reverterem totalmente o linfoma, ficarem curados. O principal é a gente fazer uma boa profilaxia, fazer quarentena dos animais, evitar a superpopulação, como a gente já falou antes. Quanto mais gato, mais chance a gente tem de ter disseminação de doenças. Evitar acesso à rua para que esses gatos não briguem, não tenham contato com animais de rua, separar os FeLV positivos dos FeLV negativos e higienização. Gente, um grande problema de transmissão de doença, tanto entre animais como entre animais e humanos, é a falta de higienização, tá? Então, limpem bem o ambiente onde os animais ficam, limpem as caixas de areia, lavem os potes de água e comida com frequência, né? Na internação isso também precisa ser feito, e na internação precisa ser feito ainda mais, e sempre fazer a higienização pessoal.
mexeu num gato na internação, atendeu um gato, lavem as mãos para atender o próximo paciente. E lógico, eu estou falando de gato porque a aula é sobre gato, mas se vocês atenderem um cachorro, também lavem as mãos antes de atender o próximo paciente. Vacinação. Para os gatos testados positivos, a gente não recomenda fazer a quíntupla, né? A gente recomenda fazer a quádrupla ou a tríplice, e aí avalia de acordo com a necessidade de cada animal. Protocolo vacinal, a gente vai ver mais para frente, na aula de complexo respiratório, não é receita de bolo. Protocolo vacinal precisa ser feito individualmente, certo? Porque cada caso vai ser um caso, cada necessidade vai ser uma necessidade. E os gatos testados negativos, atualmente aqui no Brasil, a gente tem recomendado vacinar todo mundo com a quíntupla. Não é grupo de risco, é gato de apartamento, é o único gato, não vai à rua, o tutor não faz lar temporário, não importa. Aqui no Brasil, a gente tem recomendado vacinar todo mundo com a quíntupla, tá? É lógico que nem todos os tutores têm condições de fazer, a vacina quíntupla ela é bem mais cara do que a quádrupla e a tríplice. Tem esses casos de gatos que não são grupos de risco, que o tutor faz a opção de não vacinar com a felve, mas a nossa recomendação é vacinar todo mundo com a quíntupla. E aí, algumas observações importantes, né? Onde vacinar? A gente tem as recomendações de vacinação nos membros e a gente tem a recomendação de vacinar na cauda, são as mais frequentes. Já temos alguns especialistas que fazem uso da aplicação no flanco, porque em caso de sarcoma é uma região mais fácil para você tirar um tumor com margem sem precisar amputar o membro do gato, né? Sem precisar amputar a cauda, enfim. Então, tem alguns especialistas que já fazem uso das vacinas no flanco, beleza? Ali na lateral do corpo. Mas a recomendação oficial é para fazer na cauda ou fazer a tríplice e a quádrupla no membro anterior direito, a raiva no membro posterior direito e a leucemia no membro posterior esquerdo. Mas e a quíntupla? A quíntupla a gente faz no mesmo ponto da vacina para a leucemia. Muito importante, nunca vacinar no dorso. Nunca. Sempre importante na questão de saúde pública, o grande problema não é a felve, o grande problema são as coleções de animais, né? Vocês veem aí na foto da esquerda um ambiente que certamente tem uma proliferação de doença absurda. Com certeza a gente tem uma felve, com certeza não, mas provavelmente a gente tem uma esporotricose, entendeu? Esses gatos certamente têm verminoses, podem ter problemas de pele e uma série de outras situações, porque isso está imundo, né? Em compensação, do lado, na foto da direita, a gente tem uma coleção de animais também e um ambiente limpo, aparentemente organizado. Vocês podem ver pelo porte desses animais, né? Você vê esse gato branco aí com o gato laranjinha do lado. São gatos enormes, né? São gatos que aparentemente são muito bem cuidados. Então existe diferença nas coleções. Agora, o ideal é sempre não ter coleção de animais. Para a gente finalizar a felve, o prognóstico para animais sintomáticos é ruim, principalmente aqueles que têm doenças proliferativas, né, as neoplasias, e para os animais assintomáticos é reservado, porque, como a gente viu, animais com infecção regressiva podem se tornar progressivos, né, e mesmo alguns animais progressivos podem não ter sintomatologia clínica. O nosso papel é de orientar, é de explicar, deixar o tutor sempre ciente do que é a felve, né, se o animalzinho dele é positivo, o que é preciso fazer, solicitar todos os exames, fazer tudo certinho. Mas o tutor não vai fazer. Não importa. O seu papel é pedir, é orientar. Se ele vai fazer, se ele não vai fazer, isso não cabe a você julgar. Cabe a você passar as orientações corretas, certo? E
sempre orientar com relação aos cuidados com os novos animais. Ai, tadinho, achei na rua, vou levar para casa. Não é para juntar com o gato que já está na casa imediatamente. Primeiro, por conta da possibilidade de transmitir alguma doença, e segundo, por conta das alterações comportamentais que podem ocorrer no gato da casa, né, que podem fazer com que ele desenvolva outras doenças. Então, isso também é muito importante que a gente oriente. O tutor pegou um gatinho novo, é nosso papel explicar como ele deve proceder, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu falei lá no começo, anotem para a gente poder esclarecer no dia da aula ao vivo, certo? Obrigada, gente. Daqui a pouquinho a gente se fala na aula de esporotricose.